Sejam todos bem-vindos à quarta edição do programa Business Talks, uma iniciativa do Instituto Brasileiro Avançado de Ciências Sociais Aplicadas, o Instituto IBC. Nós estamos incansáveis em compartilhar de forma muito graciosa conteúdo jurídico, tanto para aqueles que exercem a atuação como empresários, como esse agente econômico produtivo, e para os estudantes também na área jurídica. O professor Júlio Bahia, vocês vão ver a descrição da mini bio dele, ele já tem uma carreira e uma visão muito estratégica do direito do trabalho, uma carreira jurídica consolidada. Eu fico emocionada porque eu considero como um amigo e irmão. Eu sou muito honrada em caminhar ao lado dele. Professor Júlio Bahia, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rose. Esses elogios aí são fruto da amizade e eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando com você e com todo o público um pouquinho aí de conteúdo jurídico, trabalhista, né, dar algumas dicas que podem ser importantes para todo mundo, né? Todo mundo que assiste, seja um trabalhador, um empresário, ou até mesmo um cidadão, porque esses conteúdos, sem dúvida, auxiliam no dia a dia de todos nós. Eu compartilho muito o seu entendimento, porque a área trabalhista, apesar que a gente tem um espaço para ela, se tratando da CLT na legislação, mas ela é muito densa e ao mesmo tempo ampla. E você é um profissional dedicado em carreira na área trabalhista, então, para estimular os estudos daqueles que estão dentro da nossa área jurídica, o primeiro questionamento que eu faço para vocês, se é tão fácil assim como eles falam que são, e eu não concordo que é, né? E o que não pode deixar passar a margem em relação aos estudos da sua área. É isso mesmo, Rose. Infelizmente, a área trabalhista, ao longo dos anos, aí, das décadas, eu diria, ela acabou sendo preterida por outros ramos do direito, tido como uma área talvez de menor importância ou de menor densidade, como você muito bem colocou. Mas a história não é bem essa. Basta a gente abrir a nossa Constituição da República para verificar que no artigo 1º consta o valor do trabalho como um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Se a gente também analisar o artigo 170 da mesma Constituição, nós vamos nos deparar com a livre iniciativa juntamente com a valorização do trabalho como um dos pilares do setor econômico, ou seja, eles têm que se harmonizar. Então, não é uma área maior, melhor que a outra, mas puxando só um pouco a sardinha para a área trabalhista, todos nós trabalhamos, independentemente da roupagem jurídica pela qual o nosso trabalho se desenvolve. Se é enquanto empresário, se é enquanto microempresário, se é estagiário, se é um servidor público ou um seletista, todos nós trabalhamos. Então, esse valor do trabalho ele jamais pode ser diminuído, como infelizmente a gente verifica ao longo das décadas. E o que eu tento sempre passar, né, para a minha audiência, para os meus alunos, é a importância da valorização do trabalho, inclusive do seletista. E aí, né, nós podemos posteriormente avançar, né, nas possibilidades que existem de outras formas de contratação. Elas existem, desde que a exigência no dia a dia, aí vai muito de encontro às questões do compliance, desde que o dia a dia se desenvolva de maneira distinta de um contrato CLT. Então, essa valorização do trabalho é o primeiro ponto que eu sempre tento incutir na mente de todos, porque todos nós trabalhamos, e se a gente diminui esse valor do trabalho, o que vai ocorrer é a exploração, a precarização, sendo um autônomo, sendo um seletista, sendo um estagiário, sendo um representante comercial, enfim, sendo qualquer trabalhador. Faz muito sentido esse ponto de atenção que você trouxe, e você é minha referência na área trabalhista, né? Inclusive, dos meus protegidos, dos meus clientes, quando entra em cena a sua área de atuação, eu já passo para você ele de olhos fechados, porque os empresários, quando eles são demandados ali como reclamado, geralmente é um ponto muito espinhoso. Aí eu queria te ouvir um pouco dessa evolução que nós tivemos em relação à reforma da sua área, que antes eu visualizava um pouco mais rápido, ou até sem muita responsabilidade, parece que agora ficou mais sério. Mas o empresário, às vezes, mesmo ele seguindo todos os padrões e seguindo de acordo com a legislação, ficando um fio solto, ali pode gerar um barulho
muito grande, não é, Júlio? Faz sentido isso para você, assim, no exercício da carreira? Exatamente. Uma dificuldade muito grande que a gente tem, e eu posso falar isso aí com 20 anos de advocacia, é justamente o preventivo, né? O compliance, instituir formas de controle de processos dentro de uma organização empresarial para que não tenha, como você bem disse, um fio solto, para que não tenha um equívoco. Isso também decorre desse fator histórico que a gente estava comentando um poucos minutos atrás. O que que acontece? Ao longo dos anos, pelas questões aí sociais que resultaram no direito do trabalho ser muitas vezes preterido, um profissional da área, um advogado, raramente era consultado sobre práticas jurídicas, porque todo mundo sabe, o contador, o contabilista, o vizinho, o amigo, o advogado de outra área, então nunca houve, né, pelo menos até uns 15, 20 anos atrás, muita atenção com a esfera consultiva, com a esfera preventiva, no que diz respeito ao direito do trabalho. E a reforma trabalhista, eu tenho várias ressalvas do ponto de vista técnico-jurídico quanto às modificações que foram implementadas, mas sem sombra de dúvidas, ela trouxe um outro olhar para o direito e para o processo do trabalho. E eu falo isso com muita clareza, porque conversei com amigos à época que sustentavam que o direito do trabalho ia acabar, que isso e aquilo. Eu falei, vejo muito pelo contrário. Antes, nós analisávamos os processos trabalhistas, as questões trabalhistas sob um prisma muito fático, sobre questões muito simples. Ah, é hora extra, é verba rescisória, é insalubridade e por aí vai. A partir da reforma trabalhista, a gente viu uma sofisticação muito grande nas questões jurídicas. Por quê? Nós passamos a implementar novas possibilidades de contratação, como contrato de trabalho intermitente, como o chamado trabalhador hipersuficiente. Então, nós vamos ter que analisar não só a formatação jurídica, mas isso se aplica a um trabalhador que já estava na empresa antes da reforma trabalhista, que entrou em vigor em 11 de novembro de 17. Então, nós passamos a ter que estudar a aplicação da lei no tempo. Houve uma valorização muito grande da negociação coletiva, e aí você pactuando com o sindicato, seja, né, o empregador ou o próprio sindicato dos empregadores, você traz uma maior segurança jurídica para aquela sua aplicação do dia a dia, e aí tendo normas criadas autonomamente, ou seja, acordos e convenções coletivas, nós temos dispositivos que estão fora da CLT e que são próprios de cada categoria, que precisam ser analisados no momento da contratação, ano a ano. Então, eu vejo hoje um cenário nesse contexto um pouco mais complexo do ponto de vista jurídico, talvez até por um empresário um pouco mais difícil, mas eu vejo o lado bom disso. Ficou mais difícil, sim, para quem é leigo, mas para quem atua na área, é uma mera alteração, uma mera modificação, como em qualquer outro ramo do direito que acontece. Num primeiro momento, existem dúvidas e inseguranças, mas aí sim passa a ser mais necessária ainda essa figura do advogado na esfera consultiva. Tanto que hoje nós temos profissionais que se dedicam quase que exclusivamente só ao consultivo, até abrindo mão do contencioso, né, dos processos ali do dia a dia. E o que o professor Júlio está ressaltando para a gente é muito importante, meus amigos, que o contencioso vem muito dali, de pretensão resistida, é o litígio, né, de um processo judicial. E a importância de ter esse preventivo como consultivo. Na minha atuação empresarial, inclusive, a maioria dos meus casos, ele vem como consultivo. E Júlio, o consultivo comunica diretamente com compliance, né? Então, direito empresarial compliance ao lado do direito do trabalho é uma alegria muito grande em ter esse painel, porque você entende muito dos dois, tanto de compliance como direito do trabalho. Então, quais são esses desafios que você está enfrentando aí nessa estrutura do consultivo, assim, do preventivo? Eu estou até aqui, ó, com um livro aqui, estou olhando para cima, que tem uma obra que é referência nessa área, que é o Manual do Compliance Trabalhista, Teoria e Prática, né, dos juízes e amigos Yuri Pinheiro e o Fabrício Lima Silva, que é uma obra referência nessa área e demonstra o quê? Justamente o que a gente acabou de dizer, que pós-reforma trabalhista, isso ganhou corpo. Então, a gente pode ter essa estruturação
seja num formato efetivamente de um compliance, então a empresa resolve, é uma empresa às vezes maior, tem uma capacidade econômica maior, mais funcionários, então faz uma estrutura de compliance em várias áreas, incluindo a trabalhista, ou você pode fazer uma exclusiva trabalhista, ou você pode ter ao menos, olha, sou uma empresa pequena, eu atuo muito com pequeno, médio empresário, então às vezes não justifica você ter uma sofisticação muito grande como um programa de compliance robusto. Mas o que é fundamental é o entendimento de que, tal qual o compliance, as questões preventivas, elas são fundamentais. E eu conto aqui, Rose, um caso que a gente teve, foi antes de reforma trabalhista, antes de estudo, até no início da minha advocacia, mas que ilustra a relevância desse trabalho consultivo e a conscientização de quem está na empresa, com o auxílio do advogado, sendo o papel fundamental. Nós assumimos uma advocacia de uma empresa na região metropolitana de BH, que tinha a empresa tinha aproximadamente 1.000 funcionários, e aproximadamente 200 ações trabalhistas ativas. Então, sempre ficava naquele estoque de 200 ações, termina uma, começa outra, e tinha muitas condenações, horas extras, equiparação salarial, intervalo entre a jornada, adicional de insalubridade. Foi mudado de escritório. O outro escritório era ótimo. A questão que justamente eu quero mostrar não é essa, mas a importância dessa interface entre jurídico, né, e aqueles que administram a organização empresarial. E eles adotaram a seguinte regra: tudo que a gente for fazer daqui para frente, nós vamos indagar o jurídico. Eles não tinham nenhum advogado de área nenhuma interna. Então a gente se reportava ao RH e departamento de pessoal, que era juntos nessa mesma empresa. Eram 4 pessoas, né? 3 contratados e um estagiário. E o que que aconteceu? Ao longo dos anos, a empresa foi organizando, identificou todos esses pontos de equívocos, foi ajustando, foram criando sistemas, cobrança. Então, olha, a gente perdeu um processo pelo adicional de insalubridade por uma falta de um documento, uma ficha de equipamento de proteção individual, que é uma exigência do Ministério do Trabalho. Então, passaram a cobrar isso internamente. Olha, Júlio, vou implantar um benefício, eu posso? Eu vou implantar um vale alimentação, qual que é o meu risco? Como que eu faço isso? Qual que foi o resultado? Hoje eu não advogo mais para eles. Por quê? Porque eles não têm mais ações trabalhistas e quando tem, são improcedentes os pedidos. Eu já vi, Rose, na mesa de audiência, o preposto oferecer R$ 1.000 para o reclamante, falou, olha, te ofereço R$ 1.000 porque senão tem que pagar o advogado para voltar, é o meu tempo. E o juiz e a juíza, aí são várias varas do trabalho na localidade, falarem, aceita, porque essa empresa é séria e vocês vão perder. Eu não estou prejulgando, eu estou te dizendo o que eu vejo aqui todos os dias. Então, é um case que ilustra não nossa, o escritório é muito bom, o êxito do escritório, não. O mérito é daqueles, principalmente daqueles 3, que simplesmente consultavam o jurídico quando necessário e adotaram práticas rígidas conforme a lei. Então, eles buscavam o entendimento sobre a lei e aplicavam internamente. Isso nada mais é do que um programa de compliance. Na época não tinha esse nome, porque não era estruturado dessa forma, mas é exatamente isso hoje que as organizações empresariais, igual essa empresa que é grande, devem fazer. Isso é o principal para evitar litígio. Não é igual, vou instituir honorário de sucumbência, vou fazer isso, fazer aquilo. Faça o dever de casa, você não vai ter dor de cabeça. Gostei muito, Júlio. E dentro dessa construção, há uma quebra de paradigma, não é? Primeiro, quando fala assim, olha, o caminho mais curto seria a via judicial, e não é, principalmente para a sua área. Um passivo trabalhista muito grande pode desaguar numa empresa orgânica, numa empresa em crise, né? E quando isso respinga lá na recuperação e falência, vem no topo da fila em relação ao recebimento ali, os trabalhadores têm que vir mesmo, mas pode ser muito danoso. Então, a gente vê algumas empresas fechando portas por ausência desse consultivo, de realmente profissionais ali dedicados para essa fase de prevenção, porque há um desconhecimento muito grande dos empresários. Primeiro, a tomada de decisão deles ali é muito rápida, então eles não têm essas informações privilegiadas. E esse case de sucesso que você narrou, a importância da comunicação multidisciplinar, né? Os profissionais da área Exatamente. de recursos humanos conversando com a área
jurídica e sem perder de vista, né? Acho que tem que ter esse caminho mesmo, mas ainda é bem espinhoso, ainda falta muito entendimento nessa área, né? E sabe o que é curioso, Rose? É justamente isso, porque quando eu tenho um problema tributário, uma dúvida, eu vou ligar para um advogado, eu vou ligar para o pessoal da contabilidade, eu não vou fazer de qualquer jeito. E na área trabalhista, não sei o porquê, o desdém, a falta de cuidado, fazem assim. E é muito difícil, em diversas situações, nós conseguirmos vender, né, como um produto do escritório, essa atividade de consultoria. E eu mostro um exemplo até para os meus alunos de maneira muito clara e trago aqui para você, que é o seguinte: se eu fosse um advogado tributarista e você me contratasse lá na sua empresa e falar, Rose, olha, tem um planejamento aqui tributário, você vai economizar R$ 1 milhão por ano. E o meu valor aqui é 20% de honorários. Você vai assinar na hora, não quer nem saber. Agora eu falo, Rose, vamos analisar aqui o seu passivo trabalhista, vamos reduzir esse passivo, vamos ver suas práticas, eu vou te cobrar um valor fixo, R$ 10.000 no ano. O empresário fala, não, 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 eu nunca tive problema trabalhista, eu não tenho isso. E aí, quando chega uma fiscalização do Ministério do Trabalho, chega uma ação trabalhista, aí começam a se criar factoides e fake news como, nossa, basta acionar a Justiça do Trabalho que você ganha alguma coisa. Não é assim. Já foi-se esse tempo. Muito pelo contrário, até hoje. Eu contei o caso dessa empresa, eu tenho aqui no escritório centenas de decisões totalmente improcedentes, inclusive de justa causa, que é um outro grande problema. Canso de ver a empresa muitas vezes tendo razão, mas no momento de aplicar a justa causa não consultou o jurídico. Aí sabe o que que fez? Olha, eu peguei o fulano furtando, aí eu suspendi o fulano. E aí quando ele voltou, eu mandei embora por justa causa. Acabou. Porque a justa causa é uma penalidade, a pessoa não sabe. Ela acha que é uma mera modalidade de rescisão. Então, se eu já adverti a pessoa pelo furto, ou já suspendi, como eu acabei de dizer, eu já apliquei uma penalidade por aquela falta. Se eu a dispenso por justa causa, é o chamado bis in idem, dupla penalidade por uma falta. Vai chegar no judiciário, fatalmente vai estar nulo. Por quê? Por um erro procedimental. Ou o empresário, assim, eu sei que foi fulano que roubou, eu não tenho provas que furtou, roubou, eu não tenho provas concretas aqui, mas eu dispenso por justa causa. Aí chega na ação na justiça, como é que foi o fulano? Ah, porque a gente sabe. Cadê a prova? Não tem. E não tendo a prova, que é ônus do empregador, o que que acontece? Reversão. E nesses casos, eu estou acusando a pessoa de cometer um ato de improbidade, até mesmo um crime, aí haverá o quê? Indenização por danos morais. Quer dizer, pode ser um tiro no pé, né? Falar assim de uma forma mais rápida e célere, que eu acho que é mais fácil para os empresários entenderem. E dentro dessa estrutura de compliance, nós estamos falando de integridade, de transparência, não é? E muito do legado dessas empresas. E quando os colaboradores conseguem entender, acaba minimizando os problemas que tem na área trabalhista, além do respeito, da relação de confiança. Realmente, essa fase de equiparação salarial é coisa que tem que tomar muito cuidado. Principalmente em questões de gênero, que está sendo tanto discutido hoje em dia, né? Para as considerações finais, meu amigo irmão, eu vou passar para você, mas antes eu tenho que destacar com pincel fluorescente um atributo de qualidade que não tem no seu currículo Lattes, e eu tenho oportunidade de convivência, eu falo sem medo de errar, assim. Eu confio em você de olhos fechados, porque quando nós falamos de compliance, de transparência, a sua integridade é o seu sangue azul, está no seu DNA. Você é um profissional extremamente comprometido com a entrega efetiva, então você não mede esforços, e você está muito atualizado dentro dessa sua área, que é uma área muito sofisticada. Pessoas que pensam diferente estão na contramão. É muito sofisticada. Então, me honra muito caminhar ao seu lado. Eu não tenho maturidade para falar para você, eu já começo a ficar emocionada. Eu que agradeço as palavras, Rose, e igual eu falei aqui no início, são fruto muito mais da amizade do que a realidade. Enquanto, além de advogado, professor, é nosso dever atualizar. E é algo que eu adoro, né? Ainda mais hoje com rede social, difundir o conteúdo como a gente está fazendo aqui. Eu vou postando vídeos com dicas cada dia, justamente para fomentar esse interesse das pessoas pelo direito do trabalho, dos alunos, para mostrar a realidade
efetiva e não aquilo que se acredita, ou um sentimento de um que pode, é claro, a justiça do trabalho, como qualquer outro ramo, tem seus problemas, tem seus erros, não é perfeita. É claro que a experiência de algum em que houve um erro vai ser péssima, mas eu quero mostrar esse outro lado, que existe solução, ainda mais para o empresário, para o trabalhador também, que a justiça pode ser efetiva, mas que existe técnica, existem caminhos, e que o direito, a gente, igual comentou aqui, ele tem vários meandros e vários caminhos. A gente sempre preza pela resolução do conflito extrajudicial, pela conversa. Eu falo aqui no escritório, a maior parte das pessoas ajuizam uma ação trabalhista, e eu falo tanto advogando para reclamado quanto para reclamante, pela forma como foram tratadas, principalmente na parte final ou na rescisão do contrato de trabalho. Porque se sentiram injustiçadas, porque se sentiram, né, ali preteridas, porque se sentiram ou foram assediadas. Já tive situações em que o empregador deu até casa para o trabalhador e no fim houve um ajuizamento de uma ação trabalhista. Eu sentei e falei, olha, me conta o que aconteceu na rescisão ou no fim do contrato, porque houve algum problema, né? Então, esse cuidado que as partes têm que ter. E hoje nós temos, inclusive, ferramentas de acordo extrajudicial que é homologado pela Justiça do Trabalho, que foi uma inovação da reforma trabalhista, enfim, dentre diversos outros mecanismos para tanto evitar quanto para resolver o litígio. Então, além do meu agradecimento de estar com você aqui hoje, eu queria deixar essa mensagem para as pessoas abrirem o coração para receber o que é efetivamente o direito do trabalho e entender que o trabalho, independente da modalidade, das mudanças que, sobretudo, a tecnologia nos traz, ele é fundamental na vida de todos nós e, em certa medida, para uns mais, para outros menos, necessita de proteção, necessita de legislação, como nós temos de maneira análoga no direito consumidor, como nós temos no direito civil, enfim, existe sim uma necessidade de uma proteção jurídica e da ciência dessas regras, repito, seja da CLT ou de outra legislação, para que não haja o que ninguém quer, nem nós advogados, que é o litígio, que é o processo, no nosso caso aqui na Justiça do Trabalho. Sensacional. Estou te aplaudindo, eu tenho certeza que quem acompanhou esse vídeo até aqui aprendeu muito, assim como eu aprendo muito com você. Muito obrigada, meu amigo e Eu irmão. que agradeço, Rô, estou sempre à disposição aí de você e de toda a nossa audiência. Grande abraço.